Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. O Vasco confirmou a chegada de mais um reforço para a temporada 2022. Trata-se do volante Matheus Barbosa, de 27 anos de idade, que no ano passado defendeu o Cruzeiro na Série B, no iniciozinho da Série B, e depois o Atlético Goianiense na Série A. Mais um jogador que chega ao clube para a temporada 2022. Que você sabe, se tem jogador chegando no Vasco, tem análise aqui no canal. Então já se inscreve, deixa o like se você gosta desse tipo de conteúdo e deixa aqui nos comentários o que você achou da contratação do jogador. Mas bora lá, sem enrolar, vamos falar de Matheus Barbosa. O Matheus, como eu disse aqui, é um jogador de 27 anos de idade, 1,84 m e que foi criado nas divisões de base do Grêmio. Ele, inclusive, fez parte, aliás, assim como o Vitinho, assim como o Everton, dois jogadores que o Vasco contratou para essa temporada, tem passagem também pela seleção brasileira de base. Em 2011, ele disputou o Sul-Americano e o Mundial, inclusive, foi campeão sul-americano com a seleção brasileira em 2011, numa geração que tinha ali, inclusive, o Guilherme Costa, revelado nas divisões de base do Vasco, o Charles, goleiro que passou pelo Vasco em 2015, hoje está atuando no futebol português, e o Vinck, sobrinho do Luiz Carlos Vinck, campeão brasileiro com o Vasco em 89, o Vinck passou pelo Vasco também em 2019 e que hoje também atua no Campeonato Português. O Matheus Barbosa, inclusive, fez o gol do título num 3-2 sobre a Argentina essa de Martim Benítez, que também passou pelo Vasco em 2020. O Matheus teve pouquíssimas oportunidades no Grêmio, fez apenas 2 jogos em 2014 e começou a rodar. Passou pelo ABC, América de Natal, Paulista, Botafogo de Ribeirão Preto, Atlético Tubarão, até conseguir se consolidar no cenário nacional já em 2018. A gente fala muito aqui no canal, né, quando a gente analisa, a gente vem falar de jogadores da base, e eu falo muito sobre como a maturação desse jogador muitas vezes acontece até os 23, 24 anos, e a partir disso ele começa a desempenhar o futebol bem acima do que desse iniciozinho da carreira profissional, né? E o Matheus acabou sendo assim. Em 2018 ele estava com 23 anos de idade e foi exatamente quando ele se destacou pelo Atlético Tubarão no Campeonato Catarinense, foi contratado pelo Avaí e conseguiu acesso com o Avaí para a Série A. Subiu em 2018, acabou sendo rebaixado em 2019 também com o Avaí. Em 2020 foi contratado pelo Cuiabá e mais uma vez conseguiu acesso do Cuiabá. Aliás, conseguiu um acesso na Série A, dessa vez com o Cuiabá. E em 2021 começou bem a Série B, inclusive atuando pelo Cruzeiro, e depois foi negociado com o Atlético Goianiense. Inclusive, marcou 2 gols no Vasco. Aquelas primeiras rodadas do Vasco ali na Série B, ainda sob o comando Marcelo Cabo, o Vasco perdeu por 2-1 para o Cruzeiro no Mineirão. 2 gols de Matheus Barbosa. Curiosamente, nenhum dos gols foi de cabeça, o que é a principal característica do Matheus Barbosa. Matheus é um jogador que costuma atuar mais como segundo volante, que sai um pouquinho mais para o jogo e costuma entrar bem na área para finalizar a jogada, aquele elemento surpresa. O pessoal chama de box to box, aquele volante que vai e volta. Ele é mais boxe, é um jogador que sobe um pouco mais para finalizar essa jogada, mas deixa muito espaço atrás. É um jogador que tem um volume muito alto de gols. De 2018 para cá, ele marcou 16 gols. Só para a gente ter uma noção, no Vasco, nesse século, o volante que mais fez gols pelo Vasco foi o Felipe Bastos, que marcou 19 vezes. Só que o Felipe Bastos disputou mais de 180 partidas pelo Vasco e o Matheus Barbosa, nesse período de 2018 para cá, disputou apenas 130. E aí você tem o Bastos com 19, o Nilton com 17 e o Nilton também com um volume muito alto de jogos pelo Vasco, mais de 150. Então, a média do Matheus Barbosa é melhor do que a dos últimos volantes que passaram pelo Vasco. E desses 16 gols que ele marcou, 9 foram de cabeça e 10 após cruzamentos. Contra o Vasco, por exemplo, ele marcou um gol depois de uma cobrança de escanteio, não foi de cabeça, mas foi exatamente complementando um toque de cabeça no primeiro pau e ele chega no segundo para marcar o gol. Ou seja, é um jogador que tem essa presença de área, que gosta de pisar dentro da área para chegar e concluir. Mas aí veio o grande problema. É um jogador que tem dificuldade na recomposição, exatamente por ter essa característica ofensiva, de chegar mais à frente, de ir até a área, mas não é um jogador de velocidade. Muitas vezes o Matheus acaba deixando buracos atrás que precisam ser compensados pelos seus companheiros. No caso do Vasco, possivelmente o Yuri. Então o Vasco opta, caso jogue com os dois, caso o Zé Ricardo opte por jogar com o Yuri e Matheus Barbosa,
muito provavelmente a gente vai ver o Yuri segurando um pouquinho mais e o Matheus com essa liberdade de subir. E aí o Yuri vai ter que compensar exatamente a saída, essa subida do Matheus. E aí não só o Yuri, né? Os laterais também. Vamos ver como é que o Zé vai armar esse time. Mas é uma deficiência do Matheus Barbosa. Inclusive na Série B, nos 10 jogos que ele fez pelo Cruzeiro, ele teve apenas 8 desarmes e teve apenas 4 interceptações. Ou seja, ele teve uma média abaixo de 1 nos 2 fundamentos. Muito por conta disso. É um jogador que não tem tanta velocidade, não tem tanta agressividade na marcação, mesmo quando está próximo. Não é um jogador que tem essa característica de marcar, talvez até por isso ele não tenha tido o destaque que se esperava quando ele era mais jovem, mas é um jogador que consegue compensar um pouquinho na fase ofensiva. Então é aquela velha história do cobertor curto. Você consegue um volante que gosta de sair para o jogo, até finaliza bem de média distância, marcou um gol contra o Vasco, finalizando a entrada da área pelo Botafogo, aliás, contra o Botafogo, pelo Cuiabá em 2020, fez o gol que eliminou o Botafogo da Copa do Brasil, num chute também de média distância, mas deixa a desejar exatamente nessa recomposição, nesse combate no meio campo. Se a gente for olhar para o elenco do Vasco em 2021, pelo perfil do jogador, inicialmente é um jogador que vem para substituir o Rômulo, por exemplo, que chegou no Vasco exatamente com a expectativa de ser um jogador para ajudar no jogo aéreo, tanto defensivo quanto ofensivo, só que não conseguiu jogar. Aí tem a questão do Rômulo, dos problemas físicos que ele já tem há muitos anos e não conseguiu render no Vasco. A expectativa é que o Matheus Barbosa consiga render, assim como rendeu no Cuiabá, já rendeu no Avaí e rendeu inclusive no Cruzeiro na Série B. Pelo Atlético Goianiense acabou jogando muito pouco. O meio-campo do Atlético já estava formado há muito tempo, com Marlon, com Baralhas, com William Maranhão, que já passou pelo Vasco também. Então ele chegou exatamente para ser uma opção de segundo tempo e foi opção muitas vezes do treinador. E agora retorna à Série B, onde já conseguiu 2 acessos. Vamos ver se ele consegue o terceiro com o Vasco. Bom, galera, é isso. Saudações e até a próxima.